Caros estudantes, gostaríamos de levá-los a pensar e refletir sobre o racismo através de alguns relatos verídicos que aconteceram há muitos anos, mas que podem ocorrer no cotidiano de vocês. Veja como aconteceu um caso. Uma situação racista aconteceu na família de Simênia Couto, que relatou que seu pai, Joel Couto, era negro, hoje é falecido. Em sua juventude, veio de Minas Gerais para estudar em Salvador, no Colégio 2 de Julho, e fez amizade com um colega de sala chamado Getro Rios. Um dia, esse colega o convidou para ir à sua cidade. Lá, Joel conheceu a irmã de Getro e eles se apaixonaram. Joel era negro e Jeti era branca dos olhos azuis. No entanto, o pai de Jeti, Tibúcio Rios, não queria o namoro de maneira nenhuma, pois na época ele não aceitava que o negro se casasse com sua filha. Jeti e Joel lutaram muito para ficarem juntos. E mesmo ele estudando em uma escola renomada e se formando como professor, encontrou dificuldades para viver esse relacionamento, mas se casaram. O pai de Jeti não deu nada de enxoval para o seu casamento, como também não foi para a cerimônia, já que não concordava. Joel, por ser negro, enfrentou preconceito no ambiente familiar, apesar de ter qualificação e experiência relevante como professor, que naquela época era uma profissão respeitada e valorizada. Professor Joel, como era chamado, formou-se no magistério e também desenvolvia outros trabalhos e atividades. Era músico, alfaiate, fotógrafo, e seu hobby era caçar e pescar. Foi uma luta constante que aconteceu para mostrar ao seu sogro que seu tom de pele não desvalorizava o seu caráter, nem diminuía sua capacidade e competência, inclusive para ser o esposo de sua filha. Depois de muito tempo, após demonstrar com suas ações e atitudes que Joel conseguiu que seu sogro gostasse dele, independentemente da sua cor, sendo considerado depois o melhor genro que seu sogro teve. Outro relato importante sobre casamentos de povos negros é sobre pessoas conhecidas do avô de Leda Basto. Vejam também esse acontecimento. O senhor Antônio Bastos, que hoje tem 96 anos e que mora no sudoeste da Bahia, na zona rural de Bom Jesus da Serra, relatou que na época da sua juventude ouviu falar de muitas situações de racismo. Ele afirma que muitos rapazes negros, quando desejavam se casar, eram questionados sobre sua capacidade para se casarem, sendo, em algumas situações, sujeitados a provas de resistência. Muitas vezes precisavam carregar pesos absurdos, como troncos de árvores muito pesados, a fim de saberem se tinham capacidade para o casamento que pretendiam. Outras vezes, tinham que dormir sem roupas ao relento ou em cima de tábuas de madeira para saberem se tinham capacidade e resistência para o casamento. O interessante para se refletir sobre essas situações é que, em muitos casos, esses casamentos ocorriam entre famílias de pessoas negras, já que não era comum que negros se casassem com brancos, como foi relatado anteriormente o acontecimento da família de Simênia. O avô de Leda também relata que, ainda na sua juventude, constantemente os negros eram reconhecidos pelo seu nome. Eram apenas chamados de nego, porque se dizia que negros naquela época não tinham nome, já que quem os tinha eram pessoas brancas, pois elas eram dignas de o terem e serem chamadas pelo próprio nome. Obedecia o senhor, não chamava patrão não, era o senhor. Era o chefe deles, o senhor. Então, o senhor achava que já precisava casar. Mandava tirar uma tora de madeira pesada. Se eles botassem no ombro e andassem um pouco, tornava a riar lá. Aquele estava bom de casar. Escolhia aquela obediência, aquela mulher moça. Casava.
Queridos estudantes, diante desses relatos, percebe-se que sempre existiu o preconceito racial e que hoje vocês precisam, com urgência, refletir sobre essas situações e levá-las como reflexão para diversas pessoas pensarem sobre práticas racistas. É importante que vocês não sejam apenas sujeitos contra o racismo, mas que tenham falas, ações e atitudes antirracistas, pois assim poderão começar a mudar a sociedade. Sejam aliados e defensores da igualdade. Se necessário, busquem orientações e suportes de profissionais especializados em combate ao preconceito e discriminação racial.